Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente se reencontra e com algumas pessoas um novo encontro, né, a gente se sente muito feliz de estar vendo pessoas que há algum tempo a gente não via, que sintam-se abraçados, acolhidos. Nessa casa tem sempre aqui o acolhimento, a energia que a gente necessita para se refazer, principalmente a nossa caminhada, os nossos desafios. Mais uma vez então aqui, essa casa fundada no nome de Cristo, ao início de mais um trabalho, vamos nos colocar em silêncio, colocando os nossos corações, focando principalmente nesse momento, a necessidade de que cada um de nós aqui, reunido, coloca como intenção que nossas mentes se acelerem para que o mais alto possa falar no nosso coração e que essa abertura possa possibilitar a nossa aproximação com o Mestre Jesus, com os benfeitores dessa casa, sempre iniciando com um sentimento de gratidão por tudo que recebemos, por todas as dádivas que aqui, neste planeta, nos é oferecido, principalmente a oportunidade do renascimento no corpo físico, tendo as experiências necessárias para a nossa evolução, para que possamos ficar abertos, para que possamos acrescentar em nossas almas virtudes tão necessárias para nos aproximarmos a cada dia mais de Deus, o nosso Pai Criador. Que Jesus, em sua paz, em sua misericórdia, envolva cada um de nós, que Ele possa ouvir as nossas intenções no íntimo de nossos corações, que aqui esse momento de prece também possa se expandir para os lugares ainda de vibrações densas, onde há necessidade de que o Mestre chegue e fale aos corações, principalmente aqueles que estão em muito sofrimento, que ainda não encontraram o seu caminho, não se identificaram como filhos de Deus. Este planeta também possa receber essas benesses, se equilibrando, vibrando nesse momento de transição para o planeta de regeneração. Estamos agradecidos por estarmos aqui e podermos receber o nosso irmão Marco, da cidade de Rolândia, que se prontificou a estar aqui conosco, compartilhando os ensinamentos do seu estudo, com certeza, trazendo a cada um de nós aquilo que é necessário ainda relembrarmos ou aprendermos, para que não saiamos ou que não façamos a opção pela porta larga e possamos perseverar no ideal cristão, na vontade de perseverar no bem. Que os benfeitores da casa o envolvam, que ele possa se tranquilizar e que ele tenha aqui o abraço também de cada um de nós, a energia que o acolhe nesta noite. Que a paz permaneça com cada um de nós, em especial com o nosso irmão Marco. Boa noite a todos os amigos aqui. Sempre com satisfação recebemos o convite da casa, né? Trazemos um pouquinho uma reflexão daquelas situações que sempre eu procuro estar analisando, né, os problemas do momento, né? Que eu acho que o legal assim, nós estarmos aqui conversando um pouco, né? Uma palestra, uma conversa, uma reflexão, né? É sempre com aquelas situações que
estão pegando a gente, com a nossa casa. Eu trouxe hoje um tema da caridade. Todos nós aqui, vocês, quem acha que todos nós aqui temos problemas, correto? Nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações, temos as nossas necessidades de resgate, de expiações, né? Mas vocês acham que dessas dificuldades, para nós, que nós consigamos fazer uma mudança de fato em nossas vidas, essa mudança, ela é fácil ou é difícil? Isso. Então vamos ver o que nos diz para essas mudanças no livro dos Espíritos. Kardec pergunta: pode um homem, mediante seus esforços, tomar suas tendências negativas? Ou seja, através dos nossos esforços, eu tenho uma tendência à preguiça, à maldade, a diversas situações negativas. Kardec pergunta: mediante o esforço, o homem pode tomar essas situações negativas? E os Espíritos respondem: sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Olha só o que os Espíritos falaram: mediante um esforço muito insignificante. Ou seja, ele falou assim: ó, o esforço que vocês vão colocar para uma mudança é pequeno. O que falta é a verdadeira vontade em se transformar. Então, com essa reflexão, nós iniciamos trazendo o capítulo 9 da Boa Nova, livro de Humberto de Campos, trazido pelo Chico, onde ele fala da história de Joana de Cusa. Ela era a esposa de uma pessoa importante no cenário romano naquela época, né? E Joana, ela já seguia Jesus. Ela começava a beber nessa fonte e que o mestre trazia boa nova para todos os corações. Em um certo momento, ela muito angustiada em relação às situações da sua casa, onde seu marido, ele, como eu disse, uma pessoa importante junto ao Império Romano, ele se posicionava conforme as necessidades que iam surgindo no reino romano. Ou seja, se estava para um lado, ele ia para o lado, se ia para o lado, ele ia para o lado, se era pelo judaísmo, ele ia para o judaísmo, né? E assim por diante. E aquilo para Joana, que estava começando a compreender um pouco da mensagem de Jesus, incomodava. E um dia ela soube que Jesus estaria pernoitando na casa de Simão Pedro. E ela aproveitou para ir até lá e tentar pegar alguns instantes para conversar com Jesus. E ela pegou a oportunidade. E nessa oportunidade ela narrou as suas aflições em relação à convivência com seu marido. Porque às vezes ela tentava colocar as lições que Jesus trazia também para ela, mas o marido era impermeável. Ele não aderia, não compartilhava, não dava apoio, às vezes, até pelo contrário, dificultava toda a situação para ela. E ela estava em aflição daquilo que ela queria ajudar ele, queria levar para ele essa mensagem. E Jesus, tranquilamente, olha para Joana e diz: filha, sossega, tranquiliza seu coração. Se vocês estão juntos, porque existe um motivo justo para vocês estarem juntos. Vai, ama intensamente seu marido, respeita a posição dele, que muitas vezes as pessoas ainda não estão preparadas para sentirem a luz de Deus.
disse: vai e confia. E aquilo foi como um choque para Joana. Foi algo que trouxe para o seu coração um alento, uma força para que ela pudesse se modificar e começar, a partir daquele dia, tendo uma compreensão melhor em relação ao seu marido, respeitá-lo, dos seus pensamentos, mas ajudá-lo de outras maneiras para que ele pudesse estar bem. Passavam-se os anos, Joana teve um filho e houveram algumas modificações no Império Romano, onde seu esposo ele perdeu o seu cargo, ele tinha um cargo importante, e por isso vieram as consequências. A questão social que ele foi excluído, a questão financeira que foi eliminada dele, e eles passaram a ter uma situação de quase penúria. E ele veio a desencarnar um tempo depois, através de doenças que ele pegou no seu corpo, e ele desencarnou. Joana de Cusa se viu perdida, com um filho pequeno, e ela precisaria manter a sobrevivência deles, porque eles não tinham mais todo aquele aparato, funcionários, serventes. E ela foi até trabalhar em trabalhos braçais, onde suas amigas do passado a recriminavam, dizendo que ela não precisava fazer aquilo lá, ela poderia ter outras coisas. E ela pensava: mas se Jesus, que é Jesus, ele trabalhou, porque eu não? E se passaram os anos, e no ano de 68, onde as perseguições aos cristãos estavam intensificadas, estavam naqueles locais, naquelas arenas, onde as pessoas se reuniam para presenciarem, se extasiarem com a tragédia, os flagelos que eram feitos com os cristãos naquela época. E entre aquelas vidas, aquelas pessoas que estavam lá amarradas, estava Joana de Cusa e seu filho. Eles foram perseguidos, capturados e jogados naquela arena para um espetáculo daquela população. O algoz replicava a ela, dizendo para que ela renunciasse a Jesus, porque se ela fizesse isso, eles a soltariam, assim como qualquer outro que estivesse ali. E nesse momento, seu filho, adolescente, ele rogava a mãe dele para que ela renunciasse a Jesus. E Joana, apesar de sentir a dor do seu filho, eles já estavam sofrendo, chicotes, várias situações terríveis ali, ela se manteve fiel a Jesus. Ela pede para que o filho cale e que eles possam, assim como Jesus, esteve na cruz, e ela lembrou até da figura de Maria, vendo Jesus lá crucificado, aquele que não tinha o que pagar. Maria se manteve equilibrada e confiante em Deus. E foi isso que ela falou ao filho dela nesse momento: cala-te, confiemos em Deus. E nesse momento, os romanos que estavam ali, fazendo toda aquela tragédia, colocam aos pés daquelas pessoas lenhas embevecidas em resinas e ateiam fogo. E começa a pegar fogo nos cristãos que estavam ali. Joana de Cusa, quando ela começa a sentir as labaredas queimando o seu corpo, ela sente como uma anestesia e percebe no seu corpo como se pousasse uma mão. Era Jesus que veio para resgatá-la naquele momento de suplício, mas também um momento em que ela
apesar das suas dores e apesar da dor do seu próprio filho, ela não renunciou ao Mestre. E são esses momentos de transformações que, em menores, talvez, situações nossas hoje, nós podemos colocar as nossas dores, os nossos sentimentos. Aqui os Espíritos falaram que o esforço é pequeno, mas o que nos falta é vontade. E aí eu fui pesquisando, eu me deparei uma palestra da Nete Guimarães, onde ela falava da caridade. E a Nete, sempre com um olhar mais científico, né? Ela nos traz uma reflexão muito interessante. Que nessa situação da nossa transformação, o que nós achamos que seja algo difícil para nós, talvez esteja em virtude das nossas situações hoje, das nossas situações mentais. Devemos nos conhecer primeiro, entendermos quais são as nossas reais necessidades, aonde o Pacheco ele está mais fragilizado, aonde são meus pontos fracos, aonde são as situações que eu preciso fortalecer. Esse é um passo importante. E essas mudanças, elas se iniciam dentro de nós. É como se nós tivéssemos uma selva densa dentro de nós, e nós temos que criar coragem para desbravarmos essa selva interna que temos. Que são os nossos medos, as nossas interrogações, as nossas fragilidades, o nosso passado que talvez a gente não lembre, mas que nós trazemos no hoje. Aquele homem velho que ainda está dentro de mim, são esses os meus desafios. Nós temos que sermos o quê? Corajosos para nós compreendermos essas dificuldades dentro de nós e colocarmos uma mudança das nossas atitudes. A primeira coisa, nós precisamos do quê? Admitir de fato, eu tenho essas dificuldades, eu tenho essas fragilidades. É um passo importante. E aí ela traz até umas situações que ela coloca como essas dificuldades que nós temos, os nossos problemas, como são hábitos. Como são hábitos que nós vamos incorporando à nossa vida. São pequenos hábitos que nós vamos aceitando, que eles se tornam algo permanente na nossa vida. Ela traz até um relato de alguns cientistas, né? Eles fizeram alguns experimentos com ratos, que eles colocavam assim, colavam em sua cabeça eletrodos, colocavam um ratinho no labirinto. E lá na boca do labirinto tinha um chocolate. Eles soltavam nessa ponta o rato e iam medindo a questão da capacidade cerebral desse rato. Eles soltavam lá e começavam a medir, né? Que nem aqueles exames que nós fazemos, né? No médico, né? Então ele foi mostrando. E essa intensidade cerebral, o ratinho, então ele estava naquele labirinto perdido e ele sentiu aquele cheiro, o cérebro dele estava mil. Então assim, tem muita atividade cerebral. E na hora que ele encontrava o chocolate, a atividade cerebral do rato diminuía. Mas eles fizeram no dia seguinte o mesmo experimento. Cada chocolate no mesmo local e soltaram o ratinho aqui e mediram a atividade cerebral dele. Eles perceberam que no segundo dia a atividade estava um pouquinho menor. E o rato ele teve algumas dificuldades, mas ele encontrou o chocolate mais rapidamente. Aplicaram o mesmo teste no terceiro dia. O rato, naquele dia, ele saiu do local onde ele foi solto e ele foi praticamente para o local onde estava o chocolate. E a atividade cerebral dele
foi quase nula. Porque eles observaram que no momento que precisa de alguma atuação, de alguma transformação, existe uma atividade cerebral intensa em cada um de nós, para que nós possamos decidir, escolher, resolver determinadas situações. E essas situações que para o rato no terceiro dia, para ele se tornou o quê? Um hábito. Porque ele já tinha passado por 2 dias, dificuldades, foi entendendo, e para ele falou assim, opa, faz assim, solta aqui, você vai levar o chocolate. Virou um hábito, ele não precisa mais usar uma atividade cerebral mais intensa para pensar. Virou um hábito, praticamente diferente. E aí os cientistas foram fazendo também estudos com o cérebro humano, e eles perceberam que nos gânglios basais, são glândulas que ficam bem aqui no meio, bem no centro aqui do nosso cérebro. Essas glândulas basais, desculpe aí quem for da área da medicina, esses glândulos aqui, eles são responsáveis pelos nossos hábitos. Os cientistas também foram monitorando as pessoas. Faz isso, faz aquilo e tal. E esses hábitos quais eram? E de respirar. De pensar. Você está pensando, eu preciso respirar, agora eu tenho que respirar. Agora eu tenho. Não, algo automático. Automático nosso. E outras situações também são automáticas. Então são esses gânglios basais que ali que é a atividade dos nossos hábitos. E para mudar esses hábitos, o que nós precisamos saber? E já soubemos que determinada região do cérebro e que ali ficam gerenciando, administrando os nossos hábitos. O primeiro caso para nós conseguirmos mudarmos um hábito, que essa é a nosso propósito hoje, seria através do quê? Da nossa decisão. E para nós decidirmos mudarmos alguma coisa que já está enraizada dentro de nós precisamos de concentração. Precisamos nos concentrar no que nós queremos mudar. Por exemplo, a pessoa quer parar de roer o unha. É um hábito que a pessoa tem, por N motivos. Então, não, a partir de hoje eu não vou mais roer o unha. A pessoa está lá e de repente ela não vou. Ela está concentrada naquela situação. Concentrada. De repente ela está passando, vai olhar a televisão, ela vê uma notícia, ela concentrada na televisão, ela faz a ação do ato novamente que ela estava habituada. Porque ela perdeu a concentração para isso. E aí os cientistas também foram querendo saber que tinham determinadas pessoas que tinham uma capacidade de mudar seus hábitos com muita facilidade. Eles quiseram descobrir, mas por quê? Determinadas pessoas têm uma dificuldade tão grande para mudar, e outras falam assim, não, a partir de hoje eu vou fazer mais tal situação, e não fazem. E aí eles começaram a ampliar uma pesquisa, anunciaram no jornal pedindo voluntários para que pudessem participar desse experimento. E com esses voluntários, eles colocavam os eletrodos e tal, e começavam a fazer determinadas situações, ações ali, para ver qual que era a atividade cerebral das pessoas. E eles descobriram que no lobo pré-frontal, que fica aqui, pouquinho aqui atrás da nossa testa, é o lobo pré-frontal. Ali residem algumas coisas muito boas, que até os cientistas falam que a nossa evolução ela vem se estendendo aqui, o cérebro vem crescendo, até nós alcançarmos essa situação de evolução da questão genética nossa mesmo, E esses cientistas foram fazer então experimentos.
lobo pré-frontal tem algumas atividades ali que estão se inversando. Então eles chegaram com uma pessoa dizendo assim, uma nota de R$100, chegar para a pessoa e dizer: você gostaria de receber esses R$100 ou você gostaria de doar esses R$100 que são seus agora para alguém que precisa, alguém que necessita? A grande maioria das pessoas desse experimento quiseram ficar com R$100. Não, vou ficar com esse dinheiro para mim. E algumas falaram: não, eu vou doar esse dinheiro para a entidade que vocês estão dizendo aí, para ajudar as crianças, etc. E aí os cientistas começaram a perceber uma coisa, que nessa atividade, quando a pessoa ela praticou o bem, houve uma mudança grande na atividade cerebral, e principalmente no lobo pré-frontal. Aí eles começaram a entender e fazer outros experimentos que eles enumeraram duas situações: a doação não custosa e a doação custosa. O que seria isso? A doação não custosa. Olha, existe uma lei federal onde eu posso destinar X% do meu imposto de renda que eu deveria recolher para o governo no momento que nós fazemos a nossa declaração de pessoa física, a declaração de ajuste. Nós temos a possibilidade, não, X%, que é a legislação, eu posso doar para aquela entidade. E eu faço uma doação voluntária minha, então X%, eu tinha que pagar 10 para o governo, 10 mil para o governo, vou pagar 8 e 1.000 vai para a entidade X. Isso é uma doação não custosa. Não, peraí, está chegando. Não me custou nada, eu ia pagar os 10 mil mesmo. Só que eu falei para o governo: eu vou mandar na hora para você e pela sua lei eu vou mandar no. E eles foram fazer esses experimentos e eles viram que a atividade cerebral ela tinha uma questão positiva. É uma sensação boa para o cérebro. É uma sensação boa para o cérebro. Só que essa doação não custosa, ela tinha o mesmo poder da atividade cerebral de quando eu comesse um bolo de chocolate. O prazer que trazia para mim, para o experimento, era mesmo que a pessoa começasse a comer. Aí o cientista falou: porque quando nós fazemos esse tipo de doação não custosa, isso pode ser em N situações, é importante fazermos isso. Mas isso é uma filantropia. Esse ato é um ato filantrópico. E aí tem a doação custosa. E nós vamos entender que a doação custosa é caridade. E nesses experimentos, eles também observaram que a partir do momento que a pessoa praticava uma doação custosa, ou seja, algo que vai sair dela mesma. Eu vou dedicar o meu tempo para aquela obra assistencial, de tantos trabalhos que a casa oferece, né? Eu vou lá para o trabalho da costura, eu vou lá para o atendimento aos enfermos, eu vou me dedicar toda semana, nas segundas-feiras, às 8 horas talvez, eu vou vir aqui para trabalhar da costura. Eu vou fazer o trabalho aos sábados da visita aos doentes. E isso é caridade. E isso é uma atividade custosa. E eles observaram que quando a pessoa está nesse processo cerebral, os gânglios basais, lembra aqueles gânglios basais, aqueles dos nossos hábitos, eles diminuem a sua intensidade e o lobo pré-frontal, ele aumenta, intensifica. E o lobo pré-frontal,
que nos auxilia nas nossas decisões. Ou seja, se nós queremos, de fato, nos transformarmos, mudarmos os nossos hábitos, eu que estou com uma depressão, eu que estou com determinadas situações, eu quero me ajudar. Eu acho que continuar com os tratamentos médicos, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, seja o que for que a pessoa, continuar o seu tratamento. Mas ela ter uma decisão, eu quero mudar. E quando nós estamos no trabalho da caridade, essa atividade cerebral nossa, ela intensifica. E nós conseguimos ter uma facilidade maior nas nossas decisões. Nós conseguimos uma situação melhor de nós mudarmos os nossos hábitos. Fora da caridade não há salvação. Aí nós observamos também que nessa frase, que nós utilizamos muito na doutrina espírita, que quando uma pessoa vem com uma necessidade de casa espírita, acredito que aqui também, nós tentamos, fazemos o acolhimento dessa pessoa, analisando as suas situações, pedimos para que ela participe da palestra pública, participe do Maripassa, da certificada, mas também vá trabalhar na caridade. Que as nossas casas aqui em Rolândia, todos nós aqui temos as nossas atividades. E são nessas atividades que muitas vezes as pessoas acham que estão indo somente para ajudar o próximo. De fato, nós vamos com esse ideal, nós vamos com a intenção de fazer a caridade, mas aqueles que estão sendo beneficiados somos nós. Através desses experimentos que foram narrados, a nossa atividade cerebral, quando nós estamos envolvidos nesse movimento do bem, nós vamos nos habilitando a termos mais forças, mais segurança, mais decisões positivas para as nossas transformações. Então, quando nós praticamos a caridade, nós também estamos nos ajudando. Como eu falei para vocês no início, quando eu não quero pegar um tema, eu pego o tema que está acontecendo ali na nossa casa espírita, E eu, nós estamos fazendo um trabalho lá, nós estamos com a Casa da Sopa lá em Rolândia, um trabalho que nós temos lá há mais de 30 anos. E eu vejo algumas vezes uma dificuldade de nós estarmos atraindo as pessoas, Vamos lá, vamos trabalhar com a gente, é tão bom, Estou com evangelização, tem várias atividades lá. E foi nessa busca minha, para eu entender um pouquinho melhor quais são essas barreiras, eu me deparei com essa palestra da NET. Então fica muito claro para nós que para nós fazermos as nossas mudanças, o nosso primeiro passo qual que é? Assim como os alcoólatras anônimos, tem um trabalho fantástico de ajuda às pessoas, o primeiro passo deles é admitir que tem um problema, admitir que são alcoólatras. E qual é o segundo passo? Ajudar uma outra pessoa. Ajudar uma outra pessoa. Atividade cerebral, Falei? Com essa atividade, ele está ajudando uma outra pessoa, ele consegue se fortalecer para que sua decisão, a sua vontade de não mais estar naquela situação, ele consiga superar. E a caridade nós podemos colocar de várias maneiras. A caridade é compaixão.
de misericórdia, a benevolência. Quando nós olhamos uma pessoa fazendo de repente uma coisa errada ou qualquer outra situação, muitas das vezes o nosso primeiro impulso é de criticar, de falar. Mas a gente tem benevolência com a pessoa. A gente não sabe o que aquela pessoa passou e está passando para praticar aquele ato. A humildade e a indulgência. Quando Jesus trouxe, através dos seus exemplos para nós, do amor ao próximo, a tudo aquilo que eu narrei de Joana de Cusa, por exemplo, onde ela se entregou na confiança daquilo que Jesus tinha ensinado a ela. Isso foi a situação modificadora para a sua vida. E através da sua prática do bem, através da sua prática na caridade, ela foi se fortalecendo para que aquela atitude, aquela decisão dela tivesse força. Então, meus amigos, fica aqui uma reflexão que eu estou fazendo para mim e compartilhando com vocês. Para que nós possamos utilizar esse instrumento tão importante, que vai nos ajudar de uma maneira importante, fantástica para cada um de nós. É de nós praticarmos a caridade. Praticarmos a caridade, como nós falamos lá na casa da Sopa, a gente fala para as pessoas que convivem na nossa casa. Essa caridade, vocês podem começar para aquelas pessoas que não dão um bom dia dentro de casa, começar a dar um bom dia. Bom dia, obrigado. São essas coisas pequenas que vão se tornando esses hábitos em nossas vidas, e através do nosso trabalho no bem, nós vamos nos qualificando para que essas atitudes se incorporem ao nosso hábito de vida. Fica esse convite para vocês, fica esse convite para mim. E nós nos fortalecemos através do trabalho do bem. Oportunidade não falta. Oportunidade não falta. Aqui, eu falei, eu vi diversas atividades aqui da casa. E é um convite para vocês. O que passou ali é um convite para vocês daqui da casa. Está aí, ó, está entregue para cada um de nós o como nós devemos fazer para nos libertar desse homem velho, para nós nos transformarmos nesse instrumento que Jesus espera de cada um de nós, e temos todas as ferramentas aqui para nós fazermos isso. Fica o meu abraço a todos, minha gratidão, Ana, sempre pelo convite. Quando eu vejo a mensagem da Ana, eu sempre falo assim, tem coisa boa vindo aí, né? E eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui também, trazendo um pouquinho mais de reflexão de uma dor que eu estou sentindo. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos, paz a todos nós. Obrigada, Marco. Jesus abençoe e retribua na medida das suas necessidades. Um minutinho só, porque eu estava relembrando de uma pesquisa, ele estava falando, já há muito tempo fizeram uma pesquisa com crianças pequenininhas, até com 6 meses, muito pequenas, provando exatamente muito do que ele falou. A nossa essência, nós somos seres que nós trazemos muito virtudes que a gente deixa de
praticar com o tempo. Né? Eles provaram que as crianças são generosas desde crianças. A maioria, 90% dessas crianças, elas tinham atitudes de acordo com as situações que eles simulavam de muita generosidade. Então, por que a gente perdeu isso, né? Com o tempo? E a gente precisa se questionar, porque nos distanciou desse exercício que o Marco faz com que a gente relembre de sermos melhores, praticarmos o bem, quebrarmos os nossos vícios, o que Deus recompensa. Obrigada, Marco. Nossos agradecimentos a nosso irmão Marco pela pregação tão bonita que ele nos trouxe, né? Chega a ser emocionante, porque ele começou com a Joana de Cusa, né? Que nós a conhecemos tão bem agora, a Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, né? Veja também a trajetória desde o espírito, né? De onde ela veio, lá dos tempos dos primórdios, lá dos tempos atrás, está chegando nessa elevação como a mentora do Divaldo, né? Nós a conhecemos como Joana de Ângeles. E ele também trouxe essa direção falando para nós sobre as nossas decisões. E quando nós queremos, aonde é que nós temos que começar? É conosco mesmo, é em nós. Porque se nós não tivermos força de vontade e sairmos das nossas zonas de conforto, a coisa não caminha. Mas para que nós possamos passar para os nossos irmãos, para o nosso próximo, primeiramente nós temos que trabalhar em nós. Nós temos que trabalhar em nós mesmos, porque se nós não trabalharmos em nós a caridade, a harmonização, a humildade, nós não conseguimos chegar a fazer caridade. Porque caridade sem humildade é melhor não fazer. Então, neste momento, nós estamos encerrado, né, o trabalho desta noite, com a nossa gratidão a Jesus, nosso querido Mestre, que está sempre nos chamando, fazendo aquele memorável convite. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Neste momento, nós te rogamos, Senhor, que nós tenhamos aquela paz que nós buscamos, primeiramente em nosso coração, primeiramente dentro de nós, para que nós possamos passar essa paz aos nossos, aqueles que nos vem seguindo. Que nós sejamos luzes nos caminhos da vida, e esses caminhos tão difíceis que estão se desenrolando à nossa frente, que nós sejamos luzes para esses que vêm atrás de nós, que ainda estão em caos, que ainda estão na turbulência, que ainda estão amedrontados com medo dos momentos de eu te vir. Todos nós estamos felizes por esses momentos. São momentos que poderemos apreciar e trabalhar para que nós possamos fazer parte, que nós venhamos a ser herdeiros deste novo mundo, tão prometido há tanto tempo que Jesus está nos prometendo. Mas para isso nós temos que trabalhar o nosso espírito, a nossa transformação, a nossa revigoração, o nosso entendimento, o nosso esclarecimento, a nossa força de vontade, o nosso carinho, o nosso amor para com o nosso próximo. Então, sendo assim, Jesus, nós te rogamos, em nome do Pai, em nome de Jesus, em nome desta noite de Espíritos amados que trabalham nesta casa, nós damos por encerrado o trabalho desta noite. Que todos voltem para seus lares, levando a paz em seu coração e um momento de reflexões para todo o Senhor.
esteja conosco.